No ar, estamos no ar, pessoal. Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde você estiver e o horário que você for assistir, ou você que está assistindo ao vivo, né? Ou você que vai assistir depois, logo mais tarde, ou amanhã, ou outro dia, né? Estamos aí, estamos iniciando então mais um programa. O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, 6 de setembro, véspera da data, da nossa data da independência do Brasil. São 19 horas e 5 minutos. Hoje, 6 de setembro. E nós vamos falar aí sobre o Toffoli, né, que disse aí sobre essa briga do Toffoli e do Moro aí, que o Toffoli disse que o Moro chocou o ovo da serpente, dos ataques à democracia, disse aí que o Moro fez e a Lava Jato fez foi um erro total, não é nem erro, é o pior erro jurídico de todos os tempos, diz o Toffoli. Nós vamos ler aqui, vamos ouvir os nossos convidados aqui. Primeiro entra o Marcelo Marcelino, e depois entra o Ângelo Estroparo, que é aqui de Piraquara, e o Marcelo Marcelino, ele está lá no Maranhão, lá em Codó. Vamos falar também sobre os deputados. Olha só, os deputados, né, sobre a batuta do Lira. Eles querem cortar 50%, entre outras mudanças, 50% da verba eleitoral para negros e mulheres aí. Querem cortar tudo isso. E vamos falar também aí, olha só, sobre a COAF, né? Sobre a Carla Zambelli, que a COAF está suspeitando aí que a moça lá, a deputada bolsonarista, né, lá de São Paulo, Carla Zambelli, a COAF está suspeitando que houve lavagem de dinheiro, de grana, de dinheiro na conta dela, né? Então, eu quero, depois de anunciar dessas situações, eu quero dar uma boa noite aí ao Marcelo Marcelino. Marcelo Marcelino, boa noite, seja bem-vindo. Há algum tempo que nós não fazemos mais essas lives aí, os contratempos e tudo, como o blog, o canal não é monetizado, então a gente tem que correr atrás de outras coisas, etc. e tal. Mas sempre que possível, a gente está aí junto. Eu agradeço sempre a tua presença, né? Sempre a tua pronta presença quando a gente convida. E eu deixo para você aqui dar os teus boa noites, enfim, e eu vou marcar você na minha página e o Ângelo também, ok? É com você, então. Então, muito boa noite ao nobre camarada Chicão Somavila. Mais uma vez agradeço a oportunidade de compartilhar com ele. E na noite de hoje, especialmente com o Ângelo, que daqui a pouco vai abrilhantar a nossa live com a sua participação, direto de Piraquara City, como diz o Chicão, para o Brasil e para o mundo, inclusive. E celebrar que os telenautas que nos acompanhem e irão nos acompanhar, que sejam agraciados por essas abordagens que fazemos aqui de tempos em tempos sobre os diversos pontos da política, aproveitando do nome do programa do Chicão, do blog, os diversos pontos de vista, os pontos de vista da política nacional e, inclusive, em alguns aspectos, internacional também. Legal, só um momentinho aí que a internet é lenta pra caramba, cara. Você aumenta o lance, mas não tem. Só um momentinho aí, tá? Eu já vou... olha só, tá muito. Pô, deu um vendaval ontem à noite aqui que foi feroz de ver, viu? Ele mexeu com muita coisa. Eu estou querendo ver se eu consigo entrar meio rápido aqui na minha página pessoal para mim colocar este tema aqui, este assunto. Só um momentinho, tá? Ô, pessoal, já vamos iniciar aí. Deixa eu aproveitar, então, falar algumas coisinhas, né?
Então tá. Então deixa falar o seguinte aqui, depois eu vou mostrar a matéria, né? Mas veja só, então você está por dentro, está sabendo aí dessa situação aí que o Moro foi declarado parcial pelo STF, né? E o Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o rei da Lava Jato e tal, né? Ele reagiu ao que Toffoli disse para ele, né? E ele disse, não, que foi tudo dentro da lei. Como é que você vê essa situação aí? O Toffoli tem culpa também nisso? Não teve? O STF teve? A imprensa teve? Como é que é? Agora fica tudo nas costas do Moro, se bem que ele é o principal personagem de tudo isso, né? É com você. Então, amigos caros telenautas, nós já apontamos o problema há anos atrás, inclusive aqui neste espaço político. Há anos nós cansamos de denunciar o golpe de Estado no Brasil de 2016. Mas ele não começa em 2016. Ele começa, mais propriamente dito, com a prisão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vamos fazer uma brincadeira aqui, que foram os perseguidos políticos José Genuíno, José Dirceu, Delúbio Soares e Vacari Neto, que foram condenados e alguns presos por este Supremo Tribunal Federal, sob a batuta, naquele momento, do ex-ministro Joaquim Barbosa, colocado pelo presidente Lula no segundo mandato, lá atrás, a partir de 2007. Essa questão de que a questão que envolve raça e gênero deve ser questionada. O Lula colocou um negro, um preto, lá no Supremo. Foi um escândalo o que ele fez com a anuência de todo o Supremo Tribunal Federal. Aí, como não bastasse, o PT colocou 2 mulheres no Supremo, que também não valem nada. Não valem nada. São golpistas como os outros 9 homens. Então não adianta ser mulher e ser preto. Tem que ser uma pessoa digna do cargo que ocupa, independente de qualquer coisa. Porque o que aconteceu no Brasil com a anuência de mulheres e um preto, um negro no Supremo é escandaloso. O próprio Toffoli disse, ele já havia comentado que ele errou, que foi um erro votarem pela condenação desses 4 do PT lá atrás, em 2012, no governo Dilma Rousseff. E aí depois vieram outras formas golpistas, com a mídia fazendo uma lavagem cerebral na população, colocando toda hora os oleodutos, aqueles canos da Petrobras escorrendo dinheiro da corrupção, como se só no governo Lula e no governo Dilma ocorresse desvios. Em toda a história do Brasil, todas as instituições tiveram desvios, muitas delas, inclusive, independente do governo, porque isso vaza mesmo. Agora, isso é culpa desta democracia do rearranjo político com tudo que é de pior na política nacional. Está acontecendo de novo agora no governo Lula. Esse moço aqui do Maranhão, que é o ministro das comunicações do Lula, tem uma irmã agora desviando verbas aí com infraestrutura de asfalto nas terras da família de fazenda aqui no Maranhão. Fora outras barbaridades que eles fazem. Não são apenas eles, são quase todos desses grupos políticos de coalizão de forças
de conciliação burguesa pelo alto. Então, isso passou por cima de governos, FHC, governo Collor, governo Sarney, desde a redemocratização, governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula, Bolsonaro, todos. Por causa deste modelo que, na verdade, é antidemocrático, com pessoas dando suporte para a governabilidade. Grande parte são corruptos do Estado brasileiro. Dessa turma que o Chicão Somavila apontou agora, a turma do Centrão, a turma do Lira, da direita, querendo cortar verbas, orçamento de outros grupos, outras minorias, porque eles querem, a bocarra é tão grande que eles querem para eles só o domínio da situação econômica. Então, deixa eu mostrar para você aqui, só para ver aqui a matéria do Folha de São Paulo, né? O UOL aqui e tal. Moro declarado parcial pelo STF. Olha, reage a Toffoli e diz que Lava Jato foi dentro da lei, né? Tá aqui a cara do Moro, parece que está com um olhar de chororó aqui, mas né? Não do Chitãozinho Chororó, de chororô mesmo. Tá aqui, ó. O ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, Paraná, rebateu a decisão do ministro Dias Toffoli nesta quarta-feira, 6, a qual disse que a prisão do presidente Lula foi uma armação e o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia. Veja só, né? A Folha de São Paulo agora colocando, Globo dando, mas na época que o Moro estava com a corda toda, era todo dia, vinha até aqueles dutos. Lembra aqueles dutos que a Globo apresentava? Lembra, Marcelo, né? Claro. Aqueles dutos saindo de comentar, inclusive, né? Exato, foi isso e aquilo e tal. Então, aquilo inflamou a população. Ninguém gosta de ser roubado, que nem está acontecendo agora também. Aí, que isso aí, ao menos estão aparecendo documentos do atual, do ex-presidente, né, o inelegível, né, das coisas que teria feito, etc., e tal, com a turma dele, enfim, né? Mas era aquele mesmo esquema, aquilo acusando de uma coisa sem prova e o Moro tirando proveito de tudo isso, né? Mas é uma situação bastante, deixa eu parar a tela aqui, é uma situação bastante estranha, né? Assim, para a política brasileira, né? A imprensa ajudando um juiz como o Sérgio Moro fazer o que fez. E ainda depois desistiu e foi ser ministro da Justiça com o presidente que ele ajudou a eleger, sacando, prendendo o Lula, sacando o Lula da disputa, né? Tem essas situações aí. Deixa eu ver aqui o Pedro Cardoso, do teu comentário, o Pedro Cardoso falou exatamente, está falando exatamente o que você estava falando. Deixa eu tomar um cafezinho aqui que está frio. Então, deixa eu só comentar isso daí rapidamente. Fique à vontade, né? Por favor. Que é assim, professor Marcelo Marcelino tem a bola de cristal e que ele passa a mão por cima da bola de cristal, assim, e ele adivinha que, na verdade, foi golpe de Estado no Brasil e agora está sendo desvelado por investigações, por uma série de fatores. Claro que eu estou ironizando, porque, de fato, para o observador analítico como nós já estamos enxergando lá na frente ou lá atrás, com uma lente, às vezes microscópica e às vezes ampliada do problema, de acordo com o contexto sócio-histórico, sociopolítico. O que aconteceu foi uma barbaridade. E com a anuência do Supremo Tribunal Federal, a anuência, isto é, com todo o suporte, até para fazer vistas grossas. Eles, inclusive, não permitiram que o Lula fosse candidato em 2018. Outra barbaridade que cometeram. Não foi só condenação à prisão do presidente Lula, foi a inegibilidade. Isto, além de ser antidemocrático, foi contra o país, contra o povo, que deveria ter o direito de escolher.
escolher o seu presidente da República de forma límpida, transparente, com a lisura de uma sociedade democrática, mas que o Brasil nunca chegou a ser uma sociedade democrática, porque ao longo da história brasileira, sempre os golpes foram sendo dados, rasteiras, atropelos sobre a Constituição, sobre os auspícios de uma ditadura que faliu o país, que quebrou o país no final da década de 70, início da década de 1980, uma série de elementos que colocaram esse país rumo à desindustrialização, à pobreza, à miséria extrema. O que a gente está vendo aí agora, hoje, voltamos ao mapa da fome. A recuperação disso tudo é muito complicado, não é tão simples assim. São milhões de brasileiros, 30, 40 milhões de brasileiros na pobreza e na miséria absoluta. Pessoas, inúmeras delas, sem emprego, sem uma renda formal, sem carteira assinada. É uma desgraça o que aconteceu nesse país, sobretudo a partir de 2016, com a anuência da imprensa golpista, em conluio com o imperialismo, o seu Barack Obama fazendo investigação e grampo telefônico no governo da Dilma Rousseff, na Petrobras, sabotando o país, assim como fizeram na Ucrânia, estão fazendo ainda, e agora estão vendo o revés que está dando. A derrota na Ucrânia é a humilhação do imperialismo norte-americano, e agora eles tentam de tudo se sobressair e tentar uma nova investida após a derrota, que é muito difícil, mas eles vão fazer isso no Brasil com o governo Lula, e vão colocar um bolsonarista na Argentina como presidente, porque Alberto Fernandes fez um governo horroroso. Infelizmente, não foi contra os anseios do povo argentino. Governo péssimo, diga de passagem, né, do Alberto Fernandes. Péssimo. Exatamente. Mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, estão curtiram aqui o Ivan lá de Colombo, Ivan. O Gilberto Oliveira, Lourdes Sobral, Marcos Rogério, João Gauchito Bassan, Cândido Júnior, Jânio Santos, Valéria Sanches Silva. A gente agradece bastante aí a presença de vocês, e se vocês puderem curtir, além da curtição, além dos cliques aí, né, dos likes, puderem compartilhar esta live para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho, mas principalmente dos comentários dos nossos convidados. Eu estou falando aqui com cientista político, economista, sociólogo, coordenador da Dívida Pública de Curitiba, enfim, Marcelo Marcelino, é professor, pesquisador da Universidade Federal, e logo mais vai entrar aqui também o Ângelo Stroparo, que é o presidente do PCdoB aqui do município de Piraquara. Aguinaldo Moreira, Sérgio Borges Ribeiro também está conosco. Aí, se puderem compartilhar, quiserem fazer pergunta, pessoal, vão na página do Facebook mesmo, mas na página do blog. Tem ali a minha página pessoal, Chicão Somavila, e tem a página blog do Chicão Somavila. Vocês podem fazer perguntas ali que eu trago elas aqui para... apresento aqui, tá? O nome de vocês, as perguntas vão aparecer todas aqui, tá legal? Então, vamos em frente aí, Marcelo. Marcelo, uma coisa muito estranha, cara, é muito estranho. Quer dizer, estranho não, mas eu queria ver um comentário a respeito dessa troca-troca que está havendo aí, que está para ver, que está para acontecer no governo Lula, essa troca de ministérios aí, enfim, né? Deixa eu trazer aqui, eu tenho vários locais, mas eu pego da onde a gente não precisa pagar para trazer a notícia, que tem, você sabe que tem site que cobra para trazer a notícia, e tem site que não, que libera. Então, eu peguei aqui do G1, não é aqui, eu tenho que trazer aqui para apresentar na tela. Deixa eu pôr aqui também nós dois aqui. Caramba, aí, agora eu vou apresentar aqui, eu vou trazer a matéria e vou ler para você dar uma... Está por dentro, mas é bastante importante a gente trazer para o público, da onde a gente tira também. Está aqui, ó.
Lula cancela agenda pública e pode definir reforma ministerial. Ó, entenda a situação do PSB, PP e republicanos. Governo Lula tenta há meses redesenhar mapa da esplanada para atrair votos do Centrão no Congresso. Lula pode anunciar mudança nesta quarta-feira, antes do feriado e da viagem à Índia. Não sei, ó, é dia 6 aqui, ó, de hoje. Está aqui, ó, de hoje, ó, dia 6. Daqui, ó. O presidente Lula cancelou a previsão de visita à sede da Agência Brasileira, a ABIN, nesta quarta-feira, perdão, dia 6. Segundo o Planalto, Lula manterá a agenda de reuniões no Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília. O presidente deve aproveitar as próximas horas, diz a matéria, para se reunir com líderes partidários e tentar destravar, olha só, destravar a reforma ministerial prometida há meses para incorporar quem? O PP e os republicanos à esplanada dos ministérios e ampliar a base de apoio no Congresso. Mas tudo bem. Aqui no fim da manhã, a TV Globo apuraram que os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, estavam com Lula na Alvorada, etc, etc, etc. Muito bem. Eu vou tirar daqui. E então, caraca, deixa eu tirar aqui, que parar tela, tá? Então, o nome que está aí, o pescoço de quem está na guilhotina, sai, da ministra Moser, Ana Moser, a rainha, uma das rainhas do basquete, dos grandes nomes, as expressões do basquete, né? Ela é ministra do esporte. E o nome dela, o pescoço dela, uma hora vai para a guilhotina, outra hora sai. Como é que você vê isso? A gente sabe que, né, Marcelo? A gente sabe que para governar você precisa governar com quem o povo elegeu. O povo elegeu o Lula para presidente e elegeu aquele Congresso que está lá. Congresso conservador, etc., mas foi o povo que elegeu. O Lula agora tem o trabalho ou a árdua missão de compor com esse pessoal. Como é que você vê isso? Deixa eu ler aqui. Bem, depois eu leio uns comentários aqui. Eu esperar a tua opinião sobre isso. E só dizendo aqui que é Gesiel Luz dos Santos, Maria João, Fátima Almeida, Márcio Russão, Valdemir Ferreira da Rocha, Arlete Maria Francisco, Marisa Santos, deixa eu ver quem mais está por aqui. É isso aí. Depois eu leio mais 5 outros comentários ali. Como é que você vê, então, essa necessidade, Marcelo, de compor com o Centrão? Só lembrar, Chicão, que a Ana Moser era do vôlei. Tá? Não é do basquete, sim. não. Perdão, eu falei do basquete, desculpe, é do vôlei. É uma das rainhas, né? Realmente, das grandes expressões do vôlei brasileiro, com grandes vitórias, com grandes partidas. Realmente, obrigado aí pela correção. Não, na verdade, a gente se pega por esses enganos mesmo. Isso é normal de qualquer pessoa, né? Às vezes você quer falar uma coisa, fala outra, ainda mais se tratando de esporte, né? Você acaba trocando mesmo. É normal que aconteça isso, tranquilo. Mas, voltando aqui à questão da política, eu acho muito ruim, eu acho muito deletério isso daí. E vocês querem saber mais uma coisa? Não adianta absolutamente nada. O governo Lula não vai ter mais governabilidade por causa disso. E, aliás, vai ficar muito mal você tirar a Ana Moser para colocar um bolsonarista do Republicanos, para colocar um golpista, como já tem 7 ministros que votaram a favor do impeachment da Dilma no governo Lula. E o Fufuca foi um, né? O Fufuca foi um. Pois é. Aí você vai colocar mais gente ainda. Quer dizer, é um governo, como você falou, um governo do PT, um governo da esquerda. Por mais que a gente possa criticar essa esquerda que está aí, mas é isso, é o que está aí. E aí o governo Lula faz o quê? Chama pessoas que, inclusive, ajudaram a derrubar o governo do PT, a presidenta Dilma, e espalhar que o Lula era um ladrão
e para muita gente continua sendo um ladrão, o Luladrão. É essa formação desse bloco golpista, bolsonarista, que espalhou essas questões muito deletérias, muito espúrias, muito negativas, pejorativas sobre a imagem do presidente Lula. E esse pessoal agora vai governar depois de um governo do Bolsonaro, que foi um governo de uma desgraça nacional. Olha, é uma vergonha isso daí. E pior, Chicão e amigos, não resolve absolutamente nada. Eles não vão votar a favor de projetos progressistas para o governo, pode esquecer. Isso não vai acontecer. O pessoal está com uma esperança que não condiz com a realidade concreta. Eles não vão votar a favor de medidas populares porque estão no governo. É só cargo, é só ministério, é só dinheiro, orçamento público na mão dessa gente aí toda. É verdade. Quer ver? Eu vou até trazer aqui, depois vou chamar o Ângelo também, trazer aqui, você veja só. É aqui, ó. Olha aqui, ó. Para acomodar os 3 partidos, olha aqui, ó. O redesenho da esplanada dos ministérios deve afetar principalmente 3 partidos. O PSB, partido do vice-presidente, né? Aqui ele fala do presidente, não é do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, pode perder espaço para que o governo consiga incluir o Centrão na esplanada. Não sei se antes da gente começar a live, se já não foram feitas essas mudanças também, não sei. O PP, Partido Popular, partido do Lira, do presidente da Câmara, né? E também do deputado Ricardo Barros, que hoje está aqui no governo do Ratinho. O PP tenta conseguir controle da Caixa Econômica e do Ministério do Esporte. 2 ministérios. Basta que o partido quer ver turbinada e com mais grana, né? Se eu tirar aqui... E os republicanos, o partido do Edir Macedo, né, pode ficar com o Ministério dos Portos e Aeroportos, hoje nas mãos do PSB, e tenta também o comando da Fundação Nacional da Saúde. O que essa turma gosta de trabalhar com as coisas da saúde, esse partido é brincadeira, né? Então, você veja só, o PP quer 2 ministérios, né? Quer 2 ministérios, quer o controle, aliás, quer o controle da Caixa e também do Ministério do Esporte. É uma situação bastante difícil, né? Mas deixa eu ler aqui algumas participações, tem bastante, senão eu vou me perder aqui, ó. Trazer mais aqui. Adélia Silva, Claubenberg Guedes, Amélia Macedo Ferreira, Lúcia Lu, Genir Ribeiro Vitório, João Lázaro Alves, Janete Rodrigues, Joaquim Bastos e mais 19 que eu não consigo ver aqui. Mas eu peço aí para vocês, pessoal, desculpe aí, vocês que estão nos assistindo, que curtiram, por favor, compartilhem esta live aqui, para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho, como eu já falei, estou sendo repetitivo, mas sempre é bom, porque sempre tem gente que chega um pouco depois dos outros, é evidente, né? E para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, mas também as colocações dos nossos convidados aqui, né? Aqui pelo blog, que eu não consigo acessar o blog ao vivo aqui, no caso, para ver, tem 52 participações aqui, que ela se multiplica, sabe? Ela aqui deve ter uns 500 a 600 agora. E também tem gente aqui, Marli Helena Silva, Elimar da Veiga, está admirada, um que está brabo aqui, a Maria Célia Moraes, está com cara de braba aqui, tudo bem. E aqui eu tenho umas participações aqui, vamos ver aqui, para mim não fica, eu disse exatamente, aí eu vou pôr uma aqui desse Elimar aqui, STF Vergonha Nacional, colocou aqui, vou colocar para... Né? Elimar da Veiga, STF Vergonha Nacional. Então, por favor, Elimar, diga aí por que o STF é vergonha nacional. É interessante, é importante a gente saber a tua opinião, que só coloca vergonha nacional, não dá para a gente
ter ideia do que ou porquê, coloca aí a tua ideia, a gente coloca, não tem problema. Uma crítica construtiva sempre é importante, é necessário até. Aguinaldo Moreira diz aqui, graças à Lava Jato, o Brasil elegeu a escória, isso com a ajuda dos norte-americanos, ao ver o Brasil saltar na economia. Deixa eu ver aqui, saltar na economia. Sempre soubemos, de alguma maneira, também somos culpados de ter surfado junto com parte da imprensa 4 anos de desgoverno, que vai custar 10 da reconstrução. É a ideia do sujeito ali, né? Aqui a Maria Célia, fora Lula, fora STF. Outra aqui, 2050, Lula presidente, diz aqui, Valdemir Ferreira da Rocha, 2050, Lula presidente. Aí tem mais uma aqui, Valdemir Ferreira, que ladrão de joias, genocida, miliciano, racista, homofóbico, pedófilo, cadeia. Aí diz aqui a Marlene Maria Vitelli, sabe de nada, inocente, não sei para quem. Fala aí, se é eu, se é o fulano, se é quem que é, que não tem, né? A ignorância é triste, não sabemos de onde, para quem, se é para o lado nosso, se é do PT, se é do Bolsonaro, se é do STF. Fala aí, diz aí, a gente coloca aqui, né? Claro, desde que seja educada, de uma forma educada, né? Não precisa xingar e bababá, né? Então, Marcelo, deixa eu ver aqui os banners, se puderem compartilhar aí, numa boa. Deixa eu chamar aqui, vou trazer aqui o Ângelo Stroparo. Ângelo está por aí, entra aí. Aí, tá aí o Ângelo. Boa noite, Chicão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, quem está em casa nos assistindo. Tudo bem com você aí? Tranquilo? Tudo tranquilão, Chicão. Então, tá bom. Vou colocar aqui, ó. Tem mais gente aqui aparecendo. Eudesirane Araújo, Deusdete Barbosa, Solange Costa, Terezinha Luzia, Eloy Tedeschi, Adélio Silva, Klamberg Guedes, Amélia... Mas deixa eu ver aqui se eu consigo ver outros nomes por aqui. Eu tenho que... Não gosto de deixar de falar sobre quem está participando. Essa ali não estão aqui nesse lance aqui. Mas então vou fazer uma pergunta agora para os dois, claro, mas eu gostaria de começar assim com o Ângelo, né? Ângelo, você aí, ó. Deputados articulam, né, cortar mais de 50% da verba. Deixa eu ver aqui, eu até vou mostrar a matéria aqui para você ver como é que é. E isso de todos os partidos, viu? Os deputados estão querendo, eu acho que se perpetuar lá, entendeu? Penso eu. Porque cortar verbas de partido, né, deixa eu trazer aqui, eu vou compartilhar a tela, olha aqui, ó. Veja só, olha aqui, ó, é da Folha, do UOL, Folha de São Paulo. Deputados articulam cortar verbas de mais de 50% da verba eleitoral para negros. Mas não é só, a mini reforma eleitoral deve ser apresentada nesta semana e pode fragilizar transferência, né? Transferências e punições. Essa matéria aqui é do dia 4, está aqui, do dia 4 de setembro. E, evidentemente, veja só, são deputados de tudo quanto é partido aí. Não é o governo Lula ou o STF que está querendo. Diz aqui a matéria, de João Gabriel e Renier Bragon. Brasília, o grupo de trabalho montado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Quem está montando é o Lira, bolsonarista, né, que é o presidente da Câmara, está sempre espremendo o presidente lá para conseguir cargos, para apresentar um projeto de mini-reforma eleitoral, recolheu propostas que incluem o corte de mais da metade de verbas de campanha destinada a negros, além de uma série de pontos que fragilizam a transparência
punição e irregularidades cometidas por partidos de candidatos. A ideia dos parlamentares é formatar um projeto ainda essa semana e depois votar a toque de caixa na Câmara e no Senado. O objetivo é analisar a matéria a tempo para que possam valer já nas eleições que vêm. Aí diz aqui, eu quero ver, olha aqui, ó, o grupo de trabalho da mini reforma eleitoral é presidida pela filha do presidente Eduardo Cunha, aquele que articulou o impeachment, que colocou, depois foi preso, etc. A deputada, essa aqui, é a deputada Dani Cunha, do União Brasil, né? E o relator é o Rubens Pereira, do PT do Maranhão. É o relator da proposta. Então, veja só, nas últimas semanas, o grupo de trabalho fez audiências públicas para debater o tema e elaborou um resumo das principais propostas que circulam entre os parlamentares. O relatório final do grupo deve ser concluído nesta semana. Mas eu estava vendo aqui, ó, se aprovada, a medida possibilitará cortar mais da metade do dinheiro de campanha de negros, que hoje precisa ser, por decisão da Justiça Eleitoral, proporcional ao número de candidatos. Em 2022, pretos e pardos somaram 50,27% dos postulantes. A cota feminina, eu leio mais para baixo aqui, também pode ser alvo, já que a minuta que circula entre os parlamentares abre brecha para que a verba destinada a elas, as mulheres, seja usada para custear passagem, segurança e até cuidado com as mulheres têm que desenvolver. Olha só, sem esclarecer o que isso significa exatamente. A matéria é muito grande, mas já deu para ter uma ideia aqui do que é isso. Ângelo, o que você acha desses cortes de verbas aí? Começando por você. Depois queria ouvir a opinião do Marcelo. Esse é um tema bem... tem que ter um debate um pouco mais profundo ali, mas de leitura ampla, assim, Chicão, que a gente entende, né? É que, veja, no início da pré-campanha em 2022, quando o Requião foi ser filiado ao PT, eu estava no evento lá no Unimed Express, se não me engano, né? E, na ocasião, o Lula teve uma fala lá, e uma coisa que ele já ali no início, né, bateu era a importância, né, de eleger parlamentares e enfim, né, um congresso, né, que fosse progressista e, de preferência, alinhado com a federação, né, Brasil da Esperança. E ele destacava a importância que isso teria no processo todo, né, do governo dele e que seria talvez o grande desafio, né. Ele estava certo, né. Então, até aqui, né, a gente foi acompanhando os comentários do Marcelo e as notícias que você foi lendo aí. E agora a gente chega nessa, né, em que a gente vê em mais de um caminho, né, a tentativa, né, muitas vezes bem sucedida, como já aconteceu no passado, né, de articulações no Congresso que não tem, digamos assim, uma relação direta com a participação popular no poder, né, visa a desarticulação civil, né, o enfraquecimento dos movimentos sociais, das representações de classe e tudo mais. Então, a princípio, né, numa primeira leitura, parece que é mais uma, né, dessas ações que se articulam num Congresso, como disse ali o Marcelo anteriormente, né, conservador, majoritariamente, né, e que, enfim, é um sinal claro, né, de um problema aí na nossa democracia. Existem outros, obviamente, né. Enquanto vocês falavam ali, eu ficava pensando na questão midiática, né, que seria a parte aí que eu consigo elaborar um pouquinho melhor aí o que eu vejo como um problema na nossa democracia da parte da comunicação, né, e da mídia, mas, enfim, na primeira leitura dessa matéria a gente percebe isso, né? É um efeito, né, de um congresso composto de uma forma que não é representativa da população, infelizmente, majoritariamente, né? Tem muito representante lá que sim, né, tá lá pelo interesse da população, mas infelizmente a maioria. Quando a gente vê que o grupo de trabalho foi montado pelo presidente lá da Câmara, o Arthur Lira, que é do PL, né? Aí você já começa mais ou menos a entender a essência da coisa, né? É isso aí. Marcelo? Bem, Ângelo, terminou? estimados,
Vamos lá, né? Para a questão que foi colocada, né? Então, foi bom o Ângelo ter começado essa conversa, né, com os telenautas conosco aqui, né? Porque a gente precisa esclarecer uma coisa bem básica, bem fundamental. O Congresso Nacional é majoritariamente de direita, reacionário e conservador, porque dos 513 deputados federais e dos 81 senadores da República Brasileira, a esmagadora maioria são lobistas. Eles fazem lobby, eles são alçados a essa condição de deputados e senadores para representar os interesses setoriais da burguesia nacional e internacional. Eles são pagos para votar e elaborar projetos a favor dos endinheirados. Então, não tem como a esquerda ser maioria nesta democracia, porque a democracia é do poder econômico, pois significa que a esquerda não tem dinheiro para concorrer. Para eleger um deputado federal custa 6, 8 milhões de reais. Quando ele não é um lobista, ele é o representante direto, ou ele é um grande latifundiário, ou ele é um grande filho de banqueiro, ou ele é um grande tecnocrata articulado com redes internacionais. E no nosso governo Lula, infelizmente, nós temos também os bolsonaristas e os da direita tradicional. Por exemplo, Simone Tebet, da direita tradicional, liberal. Nós temos esse figura aí do Maranhão, que eu estou aqui. Esse cara é dos republicanos, aliado do Bolsonaro, aliado de Lira. Essa turma toda é centrão misturado com direita tradicional, com bolsonarismo. Essa turma é tudo oportunista. A esquerda não tem como concorrer com essa turma. E o que a esquerda deveria fazer? Construir uma organização que viesse com o povo num pacote de mobilização popular para pressionar o Congresso Nacional a caminhar para a esquerda, independente da sua vontade. Porque é o povo, é o único capaz de mover essa engrenagem. Porque os deputados federais da esquerda são minoria, eles não têm força política. O próprio governo Lula não tem força política. Engraçado que alguns cobram do Lula, alguns da esquerda cobram do Lula, dizem assim, por que o Lula não fez isso? Por que o Lula não fez aquilo? Porque ele não tem força política para fazer. Ao mesmo tempo, ele também, culturalmente, está nessa embalagem, nesse invólucro que foi vendido, que é a conciliação pelo alto, que a engrenagem da governabilidade funciona também com a troca de ministério. Não vai rolar, infelizmente. O que vai rolar, e olha, com muita dificuldade, é chamar o povo para o debate. Plebiscito, referendo, situações que envolvam a população para a política. Porque senão, sem comunicação política, como o governo Lula está, como é que ele se comunica com o povo? Como é que ele engaja essa população? Essa que é a questão principal. Né? Perfeito. 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 Deixa eu ver aqui. Viviane Cruz, Leda Capello, Luiz Batalha, Luzigil de Souza Silva, José de Jesus Silva, Hélio Rosado, Mildinho Lacerda, deixa eu ver o que mais aqui, Eudesiriane Araújo, e mais 30. Eu tenho aqui, vamos ver se tem 3 perguntas inteligentes aqui. Olha só, acho que eu não vou ler, não. Meu Deus, para o bem do Brasil, derrube o avião presidência para que o Brasil fique... meu, não fala coisa, o José Clóvis da Costa, e não sei o que, 9 olha, sinceramente é ridículo. Não é pelo fato de falar de Lula, nem pro Bolsonaro que você apoia aí, nenhum de nós aqui pode ter certeza, você fulano aí, o José Clóvis da Silva, pode ter certeza, nenhum aqui nunca, jamais desejou a morte do Bolsonaro, por mais merda que ele tenha feito durante a gestão dele, né? Mas é muito, olha, sinceramente, cara, eu vou te bloquear, tá? Tchau. Então, aí já tiro aqui também o comentário, porque, sinceramente,
Aqui, ó. Outro aqui, ó. Ó. Esquerda podre, canalha, hipócrita, Lula tem que voltar à prisão, fé onde nunca. Olha, não dá para. Você ver, sinceramente, se for comentário inteligente, que venha com argumento, pode falar o que quiser com argumentação, né? Com argumentação plausível de entendimento. Mostre que você tem cérebro na cabeça. Mostra, não fala besteira, cara. Entende? Então. Chicão, só uma pequena observação. Fala. Rapidinho, sobre esse comentário do rapaz aí. Para ele refletir e perguntar a si mesmo, vai adiantar, o Brasil vai melhorar com o Lula morto ou com o Lula preso? O problema do país é o Lula e é o PT? Só para ele pensar e refletir sobre isso, se o problema central do Brasil é o presidente Lula e o PT, é só isso. Pois é isso que eu estou falando, se tiver argumentos, tá? Nunca, como é que você vai desejar a morte de um... Por pior que seja o ser humano, como é que você vai desejar a morte para uma pessoa? É só uma pessoa demente e insana. Não é possível, né? Aqui, ó, eu vou até colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Alegra-se, nossa bandeira verde, amarela, azul e branco nunca será vermelho comunista, podre, quadrilha de bandido, ladrão. Tá bom, Alex? Nossa bandeira, mas claro, quando que foi proposta colocar a bandeira do Brasil vermelho? Isso aí enfiaram na cabeça de vocês, pessoal. Esse pessoal que domina, que manipula essa parcela da sociedade aí, que pelo jeito se faz parte aí, não sei. Esse pessoal manipula, mente, muita coisa. Tem que procurar informações em várias instâncias, em vários locais. Não adianta só receber como é que diz lá pelo WhatsApp do tiozão do churrasco, lá, não sei se aparece aqui, né? Pelo WhatsApp lá, e comentar. Sinceramente... Tiozão do pavê. Hã? O tiozão do pavê. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa inteligente aqui. Concordo com você, Marcelo, diz aqui, vamos ver a Viviane Cruz. Concordo com você, Marcelo, no que diz da participação do povo. Esses lobistas consomem a engrenagem carcomida da política. É verdade, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Zélia Augusta. Tudo bem, é uma pergunta, tudo bem, legal. Tá aqui, ó. Explica por que o PT se alia com comunistas. Tá aí, Marcelo? Quem que quer começar aí? Qualquer um dos dois. Bem, deixa eu começar, então, rapidinho. Explicar o seguinte, o que as pessoas entendem como comunismo. Eu vou falar para a moça, muito respeitosamente, porque eu acho que ela fez uma colocação, não tem problema nenhum. Faz parte. Exatamente, eu vou até então, assim, republicar aqui, ó. Explica legal. Por que o PT se une aos comunistas. Mas isso. O seguinte, não existe comunistas. Veja, para comunismo, ele nunca existiu sequer na ex-União Soviética, querido. Nem na China é comunista. O comunismo é uma etapa superior do socialismo, que é uma etapa superior do capitalismo. O que aconteceu na ex-União Soviética foi stalinismo, que é outra engrenagem política com inspiração comunista, mas longe de ser isso. A esquerda brasileira, então, está longe de ser comunista. É uma esquerda, no geral, que é social-democrática. Não é comunista mesmo, com propostas marxistas revolucionárias. O PT está longe de ser um partido perto de ser um partido comunista e nem seus aliados. Eles têm inspiração comunista, até pode ser inspiração socialista, mas para você colocar, de fato, uma engrenagem do comunismo funcionando, você tinha que ter um país desenvolvido, com as forças produtivas desenvolvidas. O Brasil é um país atrasado. Ele não tem como ser comunista. Eu sei que isso é difícil de explicar numa live em 5 minutos, mas é para pensar. O Brasil não seria comunista nem se ele quisesse, porque a classe dominante brasileira não ia deixar. Os Estados Unidos não ia permitir.
a não ser que o povo se organizasse, se fortalecesse, construísse laços de legitimidade a tal ponto que construísse um governo provisório que enfrentasse os Estados Unidos e a classe dominante. Mas isso é uma outra coisa longe de acontecer. Então, pensa um pouquinho, tá? Não tem comunista na prática no Brasil. Tem partidos que são de... A Zélia Augusta, desculpe, ela agradeceu a tua resposta aí, viu? Ótimo, ótimo. E claro, né, Chicão, as pessoas que tiverem interesse, eu já coloco à disposição aí o diretório do PCdoB Piraquara, tem página no Facebook, ou podem me procurar lá também no Facebook, Ângelo Stroparo, né? O debate, como disse o Marcelo ali, para se entender o que é comunismo é um pouco mais complexo e longo, né? Que não caberia na live. Mas uma questão que eu gostaria de colocar a respeito da pergunta dela, porque o PT se alia ao comunismo, com o recorte, né, a parte do que o Marcelo colocou, que está muito bem, está muito preciso o que o Marcelo diz ali, mas também é por conta da própria questão dos trabalhadores, né? O PT é um partido que nasce, né, numa organização sindical e os trabalhadores sempre se alinham e se organizam a partir dessas representações de classes, né? Então é por isso que o PT sempre esteve ao lado do PCdoB, por exemplo, o PCdoB ao lado do PT, né? E essa tendência, digamos assim, como daí o Marcelo fala muito bem, a esquerda brasileira ela é predominantemente social-democrata, né? Então também tem que ter essa compreensão. Aí, Marcelo, eu sei que você tem muito mais propriedade, né? E eu só queria fazer esse recorte e destacar que correto está você. É um tema muito amplo, né? Mas eu coloco aqui à disposição de todos os ouvintes aí o diretório do PCdoB Piraquara e o meu Facebook, o meu Instagram em particular. Me procura lá que a gente conversa. Quiser deixar o link aí do PCdoB na live aí, deixa ali, tranquilo. Né? Deixa eu ver aqui, tem 2 comentários. Vamos ver se vem comentário inteligente. Do tio da pessoa que se calando. Eu não vou colocar xingamento entre aqui e tal, mas eu respeito a todos vocês aí, né? Bem, deixa eu ver aqui mais um assunto. Eu gostaria que, assim, o Marcelo falasse antes sobre esse assunto, que depois eu vou pedir, para nós fechar, vou pedir para o Ângelo também falar sobre o encontro que eles tiveram das federações ontem aqui, tá? Beleza? Vamos ver, tá aqui, onde é que tá? Vou tirar para cá. É difícil sozinho aqui, não é mole, não. Aqui, ó. Você vê, ó. As pessoas xingam e falam e dizem um monte e tal, mas veja só, Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli, que é do PL, lá do partido da extrema-direita, né? Do Bolsonaro, lá da extrema-direita. O que ela diz? Ó, COAF identifica suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Zambelli. Identifica suspeita. Não vai, nós não vamos chegar aqui e dizer, olha, ela fez, é ladra, é isso. Não dá, tem que esperar as conclusões, né? Segundo o relatório, a deputada utilizou uma conta bancária pessoal para receber 197.800 em doações para a associação Movimento nas Ruas. Está aqui a Carla Zambelli, com cara de braba, aquela que saiu correndo um dia antes da eleição com um revólver atrás de uma pessoa negra lá em São Paulo, nos Jardins, se eu não me engano, né? E, enfim, e inclusive o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, enfim, ao menos é o que eu li na imprensa aí, culpam ela pela derrota do Bolsonaro, porque ela fez aquela burrice na véspera da eleição. E ela está, ó, um relatório elaborado pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, identificou movimentações bancárias suspeitas da deputada federal Carla Zambelli. O documento acessado pela CNN aponta uma possível lavagem de dinheiro entre fevereiro de 2017 e julho de 2019. Mamma mia! Segundo o COAF, a parlamentar utilizou uma conta bancária pessoal para receber 197 mil
800 em doações, etc, etc, etc. Fundada em julho de 2011, o movimento social foi criado por Zambelli, em 2011 já, hein? Foi o movimento social foi criado por Zambelli e tinha o combate à corrupção. Olha só, ela tinha para combater a corrupção, supostamente praticou corrupção. E impunidade como lema, né? O relatório do COAF faz parte do material recebido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, de 8 de janeiro, e passará a ser investigado pelo colegiado. Então, Marcelo, o que você tem a dizer sobre isso? Então, eu só quero fazer um gancho transitório, que é importante fazer, na fala do Ângelo, que ele foi muito bem agora, quando ele trouxe uma questão fundamental para compreender a esquerda brasileira. Por que a esquerda brasileira ela defende algumas formas de organizar o Estado e também a população pelo lado contrário ao que os empresários e a burguesia caminham na direção dos seus interesses próprios? Porque o proletariado, os trabalhadores, eles estão sendo esmagados pelo capitalismo, pelos baixos salários, pela depreciação da vida, no sentido mais amplo possível, aumento dos preços. Então, eles têm que se organizar em sindicatos e partidos políticos que os representem. Mas não quer dizer que isso seja comunismo. Pode se transformar, sim, num movimento, na prática, como socialista e mais para frente comunista, sem dúvida alguma. Mas o intuito objetivo primeiro dos trabalhadores é se organizar para enfrentar as péssimas condições de vida do capitalismo e que o capitalismo atrasado e dependente brasileiro oferece à população no seu conjunto. E é por isso que as pessoas se aproximam da esquerda, porque a esquerda, por tradição, por cultura política, são os grupos que defendem os trabalhadores, defendem o movimento sem terra, defendem a maioria da população que não tem condições de sobreviver nesse sistema que esmaga o cidadão todo dia com uma escravidão da vida, que é a exploração do trabalho na sua mais alta densidade, no seu mais alto elevado ritmo, e aí os trabalhadores precisam se proteger se organizando nos partidos da esquerda. É só isso, só para explicar para quem está escutando, que é de direita, para entender por que os trabalhadores caminham para a esquerda. Porque é a forma deles se protegerem e se defenderem do capital que os esmaga todo dia. E é esse capital que é representado por Carla Zambelli, que é uma defensora da direita brasileira que se aliou ao bolsonarismo de forma oportunista nos últimos, digamos, menos de 10 anos para cá, desde o golpe de Estado. E aí esta mulher vem usufruindo de vários benefícios como deputada, vem pilhando o Estado brasileiro com maracutaias, que quem paga por esses desvios aí é a população, essa que é a verdade. E o que acontece agora, que só agora, depois de tanto tempo, esta mulher está sendo colocada nas cordas? É porque passou a fase do bolsonarismo, e aí o bolsonarismo enfraqueceu. E aí esse pessoal está se voltando contra ela agora. Por que ninguém denunciou essa mulher lá atrás, quando começou o governo Bolsonaro, lá na transição eleitoral? Por que só agora? Porque agora o bolsonarismo está em refluxo. Ele não acabou, não. Não vai acabar, não, desse jeito. Só que ele está em refluxo. E aí, aqueles que eram aliados do Bolsonaro estão sendo perseguidos políticos, assim como aqueles da Lava Jato, que não servem mais aos anseios do golpe de Estado, como o próprio Dallagnol, que foi descartado, e o Moro está sendo descartado também, porque essas pessoas, elas cumpriram o seu papel, agora não cumprem mais, e é por isso que elas estão sendo agora colocadas nas cordas. Legal. Deixa eu ver aqui mais. José Calo, Cleonaldo Araújo, que curtiram aqui. Jefferson Prochinol, desculpe se eu pronunciei errado aqui. Eva Monfort, Sérgio Souza, Luiz Carlos, Gustavo André Souza Cavalcante, José Ferreira,
e mais um tantão. E tem aqui também 17 intervenções aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou começar aqui de baixo para cima. Luiz Carlos, verdade, tem muita gente defendendo o ladrão de joias. Aí diz aqui o Alexandro, canalhas. Aí o outro aqui, código, fuzuê, jumentar. Meu Deus, Demetrio Ferreira, porque são burros, o capitalismo que você vive, uma maravilha, pro povo socialista, fantasia, são vocês, uns a pessoa já usa como nome ali o termo código-fonte, e daí faz um comentário desse? Exato, é código-fonte. Se perguntar, diz aí o que se entende por código-fonte aí, o código-fonte. Fala aí, o que é o código-fonte? Eu vou ler aqui, mas quero que você coloque. Não vá lá Ctrl+C, Ctrl+V, não, que os textos a gente saca aí quando é copiado, viu? Ei, Botina, tem um aqui que só fala abobrinha, é o tipo do bolsonarista, só abobrinha, só nome, xingamento, isso aí deixa para fora. Ó, código-fonte. Toffoli deveria se declarar parcial, o eterno vassalo do PT, mas tem medo de apanhar de novo. Pô, Toffoli condenou o Lula, o Toffoli impediu o Lula de ver o irmão dele que tinha morrido, etc. Não é verdade, pessoal? Meu Deus do céu! Essa pessoa, ela estava no outro planeta. Ela portou agora no planeta Terra. Que não é possível. Ela voltou no 8 de janeiro. Faz mais de 10 anos, pô. Olha o nome do fulano. Código-fonte, já dá para ver, né? Não, ela voltou para o planeta no dia 8 de janeiro só. Hã? Ela só teve no planeta no dia 8 de janeiro para cá. Então, não é possível. Código-fonte, por favor, código-fonte. A gente quer até te ajudar, mas desse jeito não dá. Não dá. Ô, código-fonte, dá a fonte aí onde você tira essas ideias aí. Ai, meu Deus do céu. Mas então, Ângelo, gostaria que você falasse um pouco sobre esse lance da Carla Zambelli, e depois eu vou apresentar aqui a página do PCdoB de Piraquara. Eu gostaria, nessa matéria da Carla, eu gostaria de destacar, na verdade, uma coisa que está ali nas entrelinhas, não tão nas entrelinhas assim, mas é observar que o início, né, a Carla Zambelli surge por um movimento, né, chamado Brasil nas Ruas e tal. E isso ela saía pelada nas ruas, né? É muito interessante de destacar isso, por quê? Porque eu não vou dizer a direita, mas eu vou dizer a extrema-direita no Brasil, que se revelou com a oportunidade que teve a partir do impeachment da Dilma. Só para me ler aqui, desculpe. A Jacira Carreira fala que é bom que a justiça seja tão respeitosa com o Bolsonaro. Os 700 mil mortos agradecem. Falou aqui, né? Você vê, contestando. Desculpe, então, a partir do impeachment da Dilma se manifesta aí algo que, para mim, é uma extrema-direita, né? Então, eu não vou defender a direita, não é isso, mas eu quero dizer que a Carla Zambelli, ela está nesse recorte, né? Ela está nesse grupo da extrema-direita, né? E aí ela aparece como? Por meio de um movimento, né? Chamado movimento. Então, isso também é uma característica, né, desse pessoal, porque eles tentam, de uma forma cínica, hipócrita, né, se apropriar de instrumentos da democracia, né? Então, você veja, ela surge, é muito parecido com o que acontece com o MBL também, né? Que aí aparece falando em nome das pessoas, dizendo que é o movimento, vem para a rua, movimento Revoltados Online, movimento não sei o quê, e na verdade é tudo gente patrocinada, né, por como falou ali o Marcelo antes, né, com aqueles que estão, na verdade, interessados em patrocinar lobby. É o interesse econômico, né, na ponta mais extrema e suja dele, né. Então, assim, o que eu vejo no caso da Carla Zambelli, né, é que agora, né, com a queda do Bolsonaro e esse desmantelamento, né, que eu também acredito, né, não é uma coisa definitiva, mas por hora, né, a situação dele está complicada. E aí ela vem à tona, essa sujeira toda, ela vai provavelmente se complicar, vai ter problemas aí com a justiça, está tendo já, né? Mas é interessante observar isso, né? Como que surge a Carla Zambelli, né? É por meio de um movimento aí, né? Chamado movimento social, que na verdade a gente sabe que não é. São articulações patrocinadas, né?
inclusive alguns com extensões na mídia, né? Que daí são essas fábricas de fake news e tudo mais, né? Então, é uma grande latrina tudo isso, né? E é importante a população brasileira e o ouvinte aí que ainda tem, né, algum tipo de afeto por isso que surgiu com o bolsonarismo, né? E eu acredito que todo bolsonarista, no fundo, né, ele pensa que ele está realmente, né, apoiando um país mais justo, e seja lá o que for que isso conclama, mas é importante observar, né, agora, por exemplo, o que foi dito na primeira notícia que vocês leram, né, o Toffoli ali reconhecendo que o que houve com o Lula foi uma coisa indecente e tudo mais. Ele mesmo, como vocês acabaram de lembrar aí, que votou, inclusive, que ajudou a prender o Lula, né, agora reconhece. Então, o Estado brasileiro é o Estado burguês, né? Então, a gente tem que sempre lembrar essas coisas, né? Então, o governo, por exemplo, do Lula, não é o governo do PT, né? Já não era assim lá em 2003. Tinha uma série de partidos ali que compunham o governo por conta daquilo que a gente já apontou também em outros momentos aqui, né? Existe uma forma de financiamento no sistema eleitoral e político brasileiro que favorece a classe dominante, né? E aí, às vezes, o Congresso acaba sendo composto majoritariamente por pessoas que não estão ali para defender o interesse da população, né? E aí essas distorções se manifestam, né? E a gente tem convivido com isso há muito tempo e está convivendo agora, e eu espero, né, que a gente não conviva com isso por muito tempo mais, né? E a coisa pode ficar pior ainda com o Lira, essa proposta do Lira de fazer uma mini reforma eleitoral, etc., para cortar a verba das pessoas negras, e vai afetar até as federações também. Eles pretendem afetar até as federações, cortar verbas para a campanha das mulheres. É o governo, né? Esse aí é a Câmara Federal, que tem na presidência o bolsonarista Arthur Lira. Sim. Ele está tentando fazer isso. Então, deixa eu ver os dois últimos aqui. Eu vou. Toffoli, você é um otário, diz a Aides Dias, e diz aqui daí a Sandra Regina, fora a direita radical, mentirosa e raivosa. Tem muita barata aplaudindo inseticida. Tá aí, ó. A direita aí é isso aí. Então, só deixa eu apresentar aqui para vocês. Você mandou o link aqui da página do PCdoB, aqui de Piraquara. Eu vou trazer aqui para você, onde é que está Facebook? Essa aqui mesmo, creio que seja, vamos ver se é. Parapapã. Opa! Não, essa aqui não, sai fora. Sai fora, que não é só um momentinho aí que nós já... para a tela cheia. Facebook, é outra aqui. Deixa eu trazer aqui, só um momentinho aí, pessoal. Tenham paciência comigo. Compartilhar tela. É o final 80. Qual que é? Vamos ver se é esse aqui, 777. Vamos ver se é essa. Não é. Vamos ver se é esse. Ah, tá aqui. Achei. Tinha 3 compartilhados. Tá aqui, ó. Essa aí, Ângelo, inclusive, aí eu vou mostrar aqui também, essa aqui é a página do PCdoB aqui de Piraquara, aí você é o presidente, essa mesmo, Chicão. Página nova, a gente está começando a montar o diretório do município, né? Em dia 15 de outubro tem conferência e a gente vai caminhando aos poucos, né? Ah, legal. Então, tá aí, eu quero que você fale um pouco. Deixa eu ver aqui se eu acho onde é que está meu WhatsApp. Caracoles. Só um momentinho aí que eu já vou. Bem, sobre o encontro que vocês tiveram ontem, né? Deixa eu ver aqui se eu... caracoles. Esse encontro que vocês tiveram das federações aqui em Piraquara, você podia falar um pouco sobre ele? Claro, é a Federação Brasil da Esperança, né, Chicão? Que é a federação aí que compôs para eleger o Lula, né? Então é o PT, né? O PV e o PCdoB, né? Então a gente teve um encontro, o Piraquara vai ter um diretório, né? Na verdade, a gente já organiza isso. Não são todos os municípios do Paraná que vão ter diretórios da federação. Piraquara tem, né? Vai ter esse diretório, isso é muito importante, porque dá para a gente uma capacidade de articulação com
parlamentares e com o próprio diretório estadual, né, e nacional. Então, tudo isso abre uma interlocução mais ampla, né, para os agentes políticos dessas representações políticas. E, claro, graças a isso, né, a gente tem como construir dentro dessa organização uma chapa, por exemplo, para disputar a eleição 2024, né, própria, né, candidatos ali da federação, do PT, do PCdoB, do PV. Né, ao debate ontem, né, era para a gente confirmar pré-candidatura, aí no caso, para prefeito e para vice, né, em 2024, e informar, né, aos diretórios que o nosso trabalho vai ser em fortalecer a chapa de vereadores. Então, a federação tem a sua construção própria para as eleições de 2024, seja pela chapa de vereadores ou pela majoritária, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Opa, consegui ajeitar aqui. Já conversamos aí, Marcelo, legal? Não tem pressa, Chicão. Pode ficar tranquilo. Beleza pura, que tem que ficar, que fazer aqui é feroz, cabra. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer para cá. Vamos ver aqui, ó. Eu vou apresentar. Copiar, não. Só um momentinho. Aqui, ó. Isso que o Ângelo acabou de falar aqui, vou fazer questão de ler aqui, né? WhatsApp. Tá aí. Ângelo, é isso aqui, né? Ó. Tá aqui, ó. Perfeito. Isso, ó, ontem, 5/9, em mais uma reunião estratégica, representantes dos diretórios municipais do PT, PCdoB e PV, junto aos pré-candidatos Edson Ribeiro, do PT, para prefeito, e Meron Neto, é isso, né? Meron Neto, do PV. Perfeito, isso mesmo. Discutiram planos para Piraquara e uma visão de desenvolvimento sustentável sob a orientação da Federação Brasil da Esperança, a federação que representa o governo federal, presidente Lula. Busca apresentar uma proposta de desenvolvimento sustentável para a cidade e construir uma gestão modelo a partir de seu plano de governo. Além disso, daí tem outra aqui que ele não saiu de tudo aqui. Deixa eu ver se eu diminuo. Se eu diminuo aqui. Aí. Vamos ver. Está difícil aqui. Ele não aparece de tudo, mas eu vou ler aqui, ó. O que vê isso aqui mesmo, tá? A união das forças progressistas será essencial ao enfrentamento dos desafios futuros da nossa cidade. Diz aqui da IPCdoB, política local, babá. É isso aí, então. Então, foi interessante essa reunião de vocês, então... Tem sido, Chicão, porque a construção, né, de uma frente independente, assim, ela demanda muito trabalho, né? E aí cai nas questões aí que envolvem, inclusive, né, fundo eleitoral, fundo partidário, né? Fazer política. Tudo que a gente vai produzir custa. A grande dificuldade que as pessoas têm de entender, na verdade, isso é um debate muito amplo e, novamente, a gente cai num esmagamento de tempo aqui, né? Mas eu vou só comentar para efeito de talvez em outro momento a gente aprofundar. Mas tudo que envolve produção custa dinheiro, né? E aqui não há nenhuma contradição para nenhuma linha, né, ideológica ou de defesa de campo político, né? Todo mundo no planeta precisa usar dinheiro para fazer qualquer coisa, e política não é diferente. Então, é uma construção lenta, né? As pessoas têm, às vezes, restrições, né? Também tem um grande embate ideológico que eu julgo, né, nesse esteio do bolsonarismo que deixou ainda mais pobre, ficou ainda mais esquálido no sentido, né, de subsídios ao debate, né, para a população em geral, em função de muita mentira que foi propagada na mídia, né, principalmente, né, na mídia tradicional, nos últimos 10 anos, aí vamos colocar, né? Então, a gente tem construído, né? E tem sido muito bom, Chicão, né? Tem sido muito interessante ver o retorno, né, da população, de muitas lideranças, né? Então, há interesse, como o Marcelo falou, as pessoas se aproximam da esquerda, né? E isso é uma coisa muito interessante. E a gente tem verificado isso nessa construção política da federação em Piraquara.
Legal, deixa eu ver aqui, coraçãozinho aqui, manda o Gilvan Souza, Roberto Oliveira, João Paulo Oliveira. Tem mais gente para cá, Mazé Freitas, Francisca Braga, Romildo, José Decker, Francisco do Espírito Santo Filho, Sara Augustinho, Ezequias B. da Silva, Elci Costa, Madalena Teixeira, e os demais aqui não me aparecem assim. Aí, cara de surpresa, Domênica Souza, Cristiane Antero, Batista Antero, Nilza Dias, Marli, Helena Silva, Elimar Veiga. Cara de brabo, Selma C. Santos, Ademar Ribeiro, Sandra Moraes, Maria Célia Moraes, braba, rindo, dando risadinha, quá. Jacildo José, Clenilda Abreu Ribeiro, Maria Aparecida Silva e Emerson Guedes. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, já estamos aí com 1h15. Eu deixo aqui um instante para vocês fazerem cada um minuto aí para suas considerações finais aí, beleza? Um abraço para todos vocês que nos acompanharam até agora. E você, começa aí, Ângelo. Bom, mais uma vez, obrigado, né, Chicão, pela oportunidade. Agradeço quem está em casa nos assistindo, agradeço o Marcelo, é sempre um prazer, né, estar aqui no debate com ele. E agradeço também, né, aqueles que estão aí contrariados, né, com a nossa ideia e que ficam muitas vezes chateados com o que a gente coloca, por pelo menos estar se esforçando em nos ouvir e tentar entender, né? É importante que tenham todos os lados aí dos campos ideológicos e políticos no debate, né? Então, fica um abraço para todos aí com o desejo de um bom feriado para todo mundo aí, né? Valeu, Chicão. Bem, então vamos lá, né? Para a despedida, né? Eu acho, Chicão, o seguinte, eu fazer uma consideração que eu considero importante aqui. Eu acho que o Ângelo falou pouco. Acho que da próxima vez ele tem que participar mais tempo e falar mais coisas, que eu acho que tem mais a dizer do que, infelizmente, a sua participação aqui não foi para mim o suficiente. Tem muito conteúdo para ser revelado aí. Tem muito que aproveitar do rapaz aí que tem capacidade intelectual e proposta política. Então, mandar um abraço para vocês, tudo de bom, uma satisfação novamente revê-los e até amanhã, porque independente de qualquer coisa, amanhã, 7 de setembro, é a independência do Brasil, que foi um ato progressista. Independente de ter se tornado um império, mas foi uma evolução política, foi um desenvolvimento importante do papel do Brasil enquanto uma construção cidadã, apesar das suas múltiplas deficiências e incompletudes. Mas a gente deve sim, ao contrário de muitos aí que dizem ser de esquerda, não vou comemorar o 7 de setembro, não, pera lá, a gente tem um monte de crítica para fazer. Mas o 7 de setembro foi um passo importante, sim, para o Brasil evoluir no sentido do Estado brasileiro. Grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo encontro. Tá sem som, Chicão? Tá mutado o teu microfone, Chicão. Tava mesmo. O Ângelo Stroparo, ele é artista, é músico, é artesão. A tua formação qual que é a mesma, Angelão? Sou jornalista. Jornalista, desculpe, que é muita. O do Marcelo já dei no início as informações sobre isso e tal. É uma pessoa bem informada, o Ângelo Stroparo, muito bem informada, né? E vou te convocar aqui, Ângelo, para sexta-feira, que não amanhã. A outra sexta, nós fazer uma live cultural com você. Legal. Conta comigo sempre. Sempre estamos juntos aí. Obrigado, Chico. Obrigado, Marcelo. Eu prometo que falo mais, Marcelo. É que quem me conhece sabe que se eu começar a falar aqui, essas 1h18 tinha virado 3 horas. E eu sabendo disso... Obrigado, Marcelo. E eu já sabendo disso, por isso que eu coloquei ele para as 2 últimas finais, senão nós ia ficar 2 horas aqui. Beleza? Olha, a todos vocês que nos acompanharam, vocês que fizeram colocações educadas, nossos agradecimentos, e vocês que fizeram colocações mal educadas,
Olha, pensa um pouco, esfria a cabeça, respira, leia mais, se informe, vê se é isso mesmo que o Brasil precisa, se é esses xingamentos, essas coisas violentas, vai para cá e vai para lá. Beleza pura, pessoal? Vocês serão sempre bem-vindos aqui, com certeza. Outra, amanhã, dia 7 de setembro, o Brasil volta à normalidade. A democracia será vista amanhã ao raiar do dia. Beleza? Um grande abraço para vocês todos aí. Até a próxima. Daqui um pouco, sobe aqui para o YouTube. Ó, daqui um pouco, vou subir para o YouTube. Peço que vocês se inscrevam aí no meu canal do YouTube. Tá aí, eu estou lá como TV O Ponto da Política. É rápido e gratuito. Beleza pura? Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu tirar aqui, que depois eu vou ter que tirar ainda uma foto. Ó, vamos fazer uma panca de modelo aqui. Beleza pura, um abraço para vocês todos aí. Valeu, abraço.